Olá, o meu nome é Ellen, sou bolsista do CNPq, orientada pela Prof. Cileide Coelho, e o título do meu trabalho é Vigor de sementes de soja e sua relação com a mobilização das reservas sob condições adversas de ambiente. A soja é a oleaginosa mais cultivada no Brasil. Ela representa cerca de 50% da colheita de grãos do país. Ela possui grande relevância econômica e social, principalmente devido ao seu mercado diversificado de utilidades e possíveis produtos finais, que podem ser utilizados tanto na alimentação humana quanto animal. Usando a manutenção dessa produção e as altas produtividades, é fundamental analisar alguns fatores que causam variação na produtividade. Um dos principais é a qualidade das sementes utilizadas. Para considerarmos uma semente de qualidade, devemos considerar 4 atributos, que são eles: a qualidade física, caracterizada pela ausência de danos mecânicos e no tegumento; a qualidade genética, que são características intrínsecas da semente, oriundas do melhoramento que foi exercido sobre ela; a qualidade sanitária, que é a ausência de patógenos infectando e infestando as sementes; e a qualidade fisiológica, que compreende a germinação e o vigor das sementes. No entanto, o teste tradicional de germinação possui limitações, já que ele é baseado em estruturas essenciais e também é realizado em ótimas condições de umidade e de temperatura, não sendo possível apenas com esse teste definir o comportamento de um determinado lote de sementes em condições de campo, sendo necessária a utilização de testes de vigor. Dessa forma, considerando que o vigor é uma característica determinante na superação de condições ambientais desfavoráveis, o presente estudo é baseado na seguinte hipótese: sementes de soja de maior vigor apresentam maior desenvolvimento fisiológico e maior mobilização de reservas sob condições adversas de ambiente. E tem como objetivos determinar o desempenho da mobilização das reservas em função do estresse ocorrido sob condições adversas de campo e em casa de vegetação, sobre a capacidade de formar plântulas vigorosas, e determinar se sementes com vigor superior possuem maior desempenho fisiológico e eficiência na mobilização de reservas em relação a sementes de baixo vigor. Foi utilizado a cultivar 5,5 e 5,7 RSF e Pro, Zeus, da empresa Brasmax. Ela foi separada em 2 lotes, o de alto vigor, com 93% de germinação e 84% de vigor, e o de baixo vigor, com 92% de germinação e 68% de vigor, definidos através do teste de germinação e de envelhecimento acelerado. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes da Universidade do Estado de Santa Catarina, e a germinação emergência foi realizada em 3 ambientes diferentes: em laboratório, em casa de vegetação e em canteiro. Para cada teste, foram realizadas 4 repetições com 100 sementes de cada lote. O teste de germinação foi conduzido no laboratório, em germinador na temperatura de 25 graus, sendo a semeadura realizada em substrato de papel germiteste na forma de rolo, o qual foi umedecido com um volume de água equivalente a 2,5 vezes o seu peso seco, e após 7 dias de incubação, as plântulas foram retiradas para avaliação. Na casa de vegetação, o substrato utilizado foi areia, onde foram incubadas pelo período de 10 dias, e simulando condições a campo, as plântulas ficaram pelo período de 15 dias no canteiro. Foi um período relativamente seco, com média de 14 graus de mínima e 25 graus de máxima. As análises fisiológicas realizadas. O teste de comprimento de plântula foi realizado utilizando apenas as plântulas normais com auxílio de paquímetro digital. Após realizar a avaliação do comprimento, realizou-se a separação dos cotilédones e das plântulas, dividindo ainda as plântulas em parte aérea e raiz de cada repetição. E a secagem foi realizada a temperatura de 80 graus por 24 horas em estufa com circulação forçada de ar, obtendo assim a massa seca restante nos cotilédones e a massa seca de plântulas. Para a avaliação da mobilização de reservas, foram utilizadas 4 repetições de 20 sementes de cada lote, onde foram secas em estufa com circulação forçada de ar a 105 graus por 24 horas, para obter assim a massa seca de sementes. Com base nos dados obtidos anteriormente, então será calculada a mobilização de reserva, através da redução de reservas da semente, da taxa de redução de reservas da semente, da eficiência de uso de reservas e da taxa de mobilização de reservas. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo TSF no software Sysvar,
e a comparação entre as médias foi efetuada através do teste de Tuck a 5% de probabilidade. No laboratório, verificou-se que ao 7º dia no teste de germinação, houve diferença estatística entre os lotes, tendo o lote de alto vigor apresentado melhor resultado quanto às variáveis massa seca de sementes, massa seca de cotilédone, massa seca de plântula, taxa de mobilização de reservas e eficiência do uso de reservas. E o lote de sementes de baixo vigor apresentou melhor resultado quanto às variáveis redução de reservas de semente e taxa de redução de reservas de semente. Quanto ao teste de comprimento de plântula, não houve diferença significativa. A análise do teste de emergência em caso de vegetação comprovou que há diferença entre os lotes de vigor contrastante, tendo o lote de alto vigor apresentado maior massa seca de sementes e maior redução de reservas. Porém, nos outros parâmetros analisados, não houve diferença significativa. O teste de emergência em canteiro não apresentou diferenças estatísticas entre o comprimento de parte aérea e massa seca de parte aérea aos 15 dias após a implantação. As conclusões que foi chegado. O lote de sementes de alto vigor apresentaram maior desenvolvimento fisiológico e mobilização de reserva em relação aos lotes de semente de baixo vigor no teste de germinação. Porém, nos testes de emergência não apresentaram diferenças relevantes. Eu gostaria de agradecer aos colegas do Laboratório de Análise de Sementes pela disponibilidade no auxílio e na condução do trabalho, à Universidade do Estado de Santa Catarina, ao CNPq pelos recursos disponibilizados e à Prof. Sileide pela orientação no trabalho. Muito obrigada.